Bom dia, povo de Deus, muito bom dia, povo abençoado. Estamos iniciando o nosso Perto do Meio-Dia deste dia 25 de outubro de 2023. É uma quarta-feira forte, quarta-feira que a Igreja Internacional da Graça de Deus busca pela família. Então, todas as pessoas que comparecem em uma das nossas Igrejas Internacional da Graça de Deus vai encontrar ali um homem, uma mulher de Deus ali trazendo uma ministração para a família. E você pode estar indo ali. Sempre vai ter uma pertinho da sua casa, vai ter uma pertinho aí no seu bairro, na sua cidade, em São Paulo, em qualquer estado do Brasil e em quase todos os lugares do mundo. Você vai encontrar uma Igreja Internacional da Graça de Deus. E hoje os cultos voltados para a família, o manto sagrado, uma campanha de fé, um propósito de fé, que você pode estar ali tocando no manto, acreditando na salvação da sua família. Então hoje, importantíssimo. E ali na nossa Igreja Internacional da Graça de Deus, Regional Santana, Avenida Cruzeiro do Sul, 3320, o pastor Marcelo Borges vai estar ali atendendo, vai estar ali pregando, vai estar ali louvando e vai estar ministrando 3 concentrações de poder e de fé. 9 da manhã, a primeira já passou, foi às 9 da manhã, e teremos outra agora às 14 horas e depois 19 horas e 30 minutos com o pastor Marcelo Borges, em nome de Jesus. Então compareça ali ou em qualquer uma das igrejas da graça espalhadas por todo São Paulo, por todo o Brasil e quase todo mundo, em nome do Senhor Jesus. Bom, está feito o convite. A Avenida Cruzeiro do Sul, 3320, é o endereço da Regional Santana, em nome de Jesus. Bem, a 50 metros do metrô Santana, Terminal Santana do metrô. Então, é facílimo de você chegar até lá, tá bom? Vamos lá, então. Bom dia, irmã Dilma Dias, está chegando aí o pessoal. Vamos iniciar o nosso Perto do Meio-Dia, daqui a pouquinho, a ministração da Palavra de Deus. Nós estamos no estudo abençoadíssimo. Começamos ontem no estudo da lições da vida de Pedro, um dos primeiros discípulos a serem chamados por Jesus para seguir a ele. E esse discípulo ele teve um papel muito importante na trajetória de Jesus. E serve para nós, por quê? Porque hoje nós somos os discípulos atuais e nós seguimos o mesmo Jesus que o Pedro seguiu. E se o Pedro teve uma trajetória, muitas vezes foi uma trajetória que surgiram problemas, que muitas vezes ele se mostrou um comportamento estranho e tal, mas aí nós entendemos que o Senhor Jesus, ele é aquele que chama, e a pessoa que dá ouvido e atende ao seu chamado, ele vai lapidando, vai ensinando, vai transformando. Então isso mostra que ele transforma. Ele não chama só perfeitos. Jesus não iria chamar perfeito, porque ele não iria encontrar um. Não existe ninguém perfeito. Perfeito só Jesus. Então ele vai chamando. Quantos defeitos o Pedro tinha? Quantos defeitos cada um de nós tínhamos? E ainda ainda temos. Mas na nossa trajetória, caminhando com Jesus como discípulo, ele está nos ensinando. A cada dia que ouvimos a palavra é um ensinamento. Ele está nos lapidando, nos moldando. Ele é o oleiro, nós somos o vaso. E o importante é sermos um vaso nas mãos do oleiro. Porque aí o oleiro vai lapidar, o oleiro vai transformar, vai fazer um vaso novo, um vaso para a honra, um vaso para ser cheio da unção, para ser cheio do óleo, do azeite. Oh, glória! Então é isso aí. Se for preciso quebrar o vaso, ele quebra, transforma, faz em cacos e faz um vaso novo. Daquele vaso quebrado, ele faz um vaso novo. Então ele que sabe como agir na nossa vida, não é verdade? Então vamos nos preparar aqui, porque hoje é a segunda parte de lições da vida de Pedro. Está sendo muito importante. 3 partes. Ontem foi a primeira, hoje a segunda, amanhã a terceira. Quem perdeu alguma parte é só ir no Facebook que está lá. A primeira, o comecinho, a parte de ontem.
E hoje, daqui a pouco, eu vou começar a ministrar a palavra, o estudo de hoje. E amanhã a terceira parte. Então eu gostaria que você participasse, que você estivesse ali estudando juntamente conosco, para juntos aprendermos lições, extrairmos lições para a nossa vida, para nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Seja muito bem-vinda, irmã Dilma Dias, que já entrou aí na transmissão. Deus abençoe a irmã, abençoe a família, abençoe a casa, abençoe seus negócios, abençoe tudo, a saúde. Deus esteja abençoando sua vida num todo, em nome do Senhor Jesus. Estou vendo também aí entrando a irmã Rose Nascimento. Deus abençoe, irmã Rose Nascimento. Deus abençoe grandissimamente. Que Deus esteja derramando chuvas de bênçãos na sua vida, na sua casa, na sua família, na vida dos filhos, de toda a parentela, em nome de Jesus. Então, Dilma Dias, Shalom, Buntum, Florido, Rose Nascimento, bom dia, pastor, e a paz do Senhor, a paz, irmã Márcia Santos. Deus abençoe a irmã Márcia Santos, Deus abençoe a irmã, abençoe o Herbert, o marido, a Sara, que é a filha. Deus abençoe o povo aí de Santa Catarina, em nome de Jesus. Dilma Dias, coloco minhas petições diante do Senhor. Aqui ela fala sobre a Patrícia Torres Acessórios, ME, e vai mais aqui as grandes clientes para a firma. Que Deus esteja preparando grandes clientes. Consultoria financeira de Sandra Torres. Pelas infinitas grandezas, misericórdia e bondade do nosso Deus maravilhoso, pelo poder que há no nome, no sangue carmesim do nosso Senhor Jesus. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. A recíproca é verdadeira. Amém. Glória a Deus. Vamos lá? Quem mais? Estou esperando aí que as pessoas se conectem para que possamos prosseguir. Tem uma aí que está conectado, mas não tem foto. Não estou conseguindo distinguir quem é. Coloca aí um oi, um bom dia, um alô. Tem um aí que, geralmente, o irmão Classinildo, ele, às vezes, ele entra e ele que costuma aparecer a bolinha ali no celular sem a foto. Geralmente é o Classinildo. Não sei se eu errei agora. Mas geralmente é ele que entra na transmissão sem a foto. Mas se for ele, daqui a pouco ele dá uma lua aí. Bom, glória a Deus. Vamos lá? Vamos lá, porque senão não dá tempo da gente pegar todo o estudo direitinho. Aleluia. Então, lições da vida de Pedro, parte 2. Parte 2. Nós vamos começar de Marcos capítulo 11, versículo 21. Lições da vida de Pedro. Marcos capítulo 11, versículo 21. Marcos 11, 21. Eu vou dar aqui fazer um comentário antes, que eu escrevo até algumas coisas aqui. Para dar uma introdução, para depois entrar na palavra. Em que a gente estuda e vai anotando algumas coisas, e tem coisas que a gente não anotar, acaba esquecendo. Então, veja bem. Pedro, durante o ministério de Jesus. É o tema lições da vida de Pedro, parte 2. E o tema que eu coloquei aqui é Pedro, durante o ministério de Jesus. Qual foi a importância do Pedro no ministério de Jesus? Como foi a presença do Pedro no ministério de Jesus? Então são essas coisas que nós vamos... Classinildo Ferreira, falei? Adivinhei. Classinildo Ferreira. Bom dia, pastor, Pai de Deus. Bom dia, irmão Classinildo. Quando eu vi ali sem a foto, tem um que entra sempre e não tem a foto, é o Classinildo. Acertei. Bom dia, irmão. Deus abençoe. Irmão, abençoe a família, a esposa, o filhinho.
Deus abençoe sua casa, toda a sua parentela, em nome de Jesus. Amém? Então vamos lá. Pedro durante o ministério de Jesus. Dos 3 anos do ministério de Jesus, os 12 discípulos. Vamos ver como que eram os 12 discípulos. Destacando Pedro, porque é o que mais se destaca. Você vai ouvir falar mais de Pedro do que qualquer um outro, do que qualquer um outro discípulo de Jesus. Você vai ouvir falar do Pedro em quase que todas as passagens. Deixa eu ver aqui, o computador parou. Quase que todas as passagens. 3 anos do ministério de Jesus, 12 discípulos caminharam. Nesses 3 anos do ministério de Jesus, eles caminharam ao lado do Mestre e aprenderam as verdades do reino de Deus. 3 anos caminhando com Jesus, ao lado dele, aprendendo com ele as verdades sobre o reino de Deus. Quantos anos você tem caminhando com Jesus? Quantos anos eu tenho caminhando com Jesus? O que é que nós aprendemos? O que é que nós aprendemos nestes anos que nós caminhamos com Jesus? Aí você diz, como assim caminhar com Jesus? Caminhar na caminhada cristã, lendo a Bíblia. Caminhar com Jesus é caminhar na palavra, seguir a palavra, obedecer a palavra de Deus. Então isso é caminhar com Jesus. Há quanto tempo eu caminho com Jesus, você caminha com Jesus, nós caminhamos com Jesus? Talvez você diga 20, outro diga 30, outro 10, 5, 2, 1. Mas e aí? O que é que nós aprendemos nesses anos que caminhamos com Jesus? Aprendemos muita coisa? Aprendemos tudo? Já não precisa aprender mais nada? Ou ainda precisamos aprender? Então, cada um se analisa. Cada um se analisa. O que é que eu tenho aprendido? Os 12, em 3 anos, porque o ministério de Jesus ele só foi 3 anos. 3 anos o ministério dele aqui na Terra. E esses 12 só foi 3 anos que andaram com ele. E andaram aprendendo com ele, com o mestre. Jesus é o mestre. E andaram aprendendo com ele. Então, coisa séria. Pedro aprendendo as verdades. Aprendendo as verdades do reino de Deus. Quer dizer, a tua palavra é a verdade. Então, eles andavam aprendendo a palavra, aprendendo com Jesus o que Jesus falava, os mandamentos, aquilo que Jesus ensinava, exortava. Pedro, entre os 12, liderava os outros discípulos. Talvez não foi levantado como líder, talvez Jesus não falasse, é você que vai liderar esses 11 aí, né? Não aconteceu isso, na Bíblia não fala. Mas as atitudes do Pedro, o comportamento dele, a forma dele se conduzir, ele tinha uma liderança, assim, ele tinha tudo para ser um líder, porque ele tomava iniciativas, ele falava, ele coordenava, então ele fazia o papel do líder dos 12. Mesmo sem ser levantado como líder, mas ele assumia, ele tomava a frente daquilo ali. Sendo aquele que mais falava. Pedro era o que mais falava. Os outros discípulos, você lê sobre eles aí, eles são quietão, calados. Mas Pedro era o que mais falava. Talvez você conheça alguém na igreja assim. Talvez você conheça alguém cristão assim. Fala que você chega perto dele, tem aquela pessoa que não deixa nem você falar. Às vezes só a pessoa fala. Que não dá nenhum tempo para você falar alguma coisa, não tem? O Pedro era assim, ele chegava no lugar, ele não dava um espacinho para os outros discípulos falar alguma coisa. Ninguém conseguia falar nada, abrir a boca. Ele tomava a frente em tudo. Falava, ele era o que falava, comentava, questionava. Jesus, chamava atenção.
Ele era um caso à parte, irmão. Então, em Marcos capítulo 11, versículo 21, Marcos capítulo 11, versículo 21, diz assim: e Pedro, lembrando-se, ele lembrando-se, disse-lhe a Jesus, ele falou para Jesus, disse-lhe, mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. Então, Jesus tinha passado um dia antes por aquela figueira e ele procurou um fruto naquela figueira. E a figueira não tinha fruto nenhum, só tinha folhas. Jesus sentiu fome, ia passando com ele, com os discípulos, sentiu fome, quando sentiu fome ele olhou e viu lá no fundo uma figueira. E a figueira é cheia de folhas, bonita, bem folhas verdinhas. Ele falou, vou ali pegar fruto, estou com fome, comer um fruto dali. Porque a figueira tinha tudo para ter frutos. Pela aparência, olhando assim, tinha tudo para ter frutos. Quando Jesus abre as folhas, afasta as folhas assim, e procura, ele não, aqui não tem fruto, ali não tem fruto, ele não vê um fruto na figueira. Jesus se decepcionou com aquela figueira. Ela tem a aparência de ser uma boa árvore, uma árvore frutífera, mas era estéril. Só tinha aparência, só tinha folhas. O que acontece? Jesus amaldiçoou aquela figueira. Você nunca mais dará frutos. Nem deu, nem vai dar frutos. Você vai secar. Você vai secar até a raiz. Você vai morrer. Você nunca mais vai gerar fruto. Vai secar. E por incrível que pareça, não foi uma coisa demorada para a figueira ir secando, não. Não foi uma coisa demorada, não. Aí aconteceu isso aqui no outro dia, quando iam passando pela figueira, o Pedro, Jesus ia passar, ele falou, tá falando, acabou. Mas o Pedro, como gostava de falar muito, é aquela pessoa que não deixa passar nada, já viu? Não deixa passar nada. Ó, você viu aquilo lá? Você viu o que aconteceu com aquilo ali, ó? Quebrou, caiu, morreu. Você viu lá o que foi que aconteceu com fulano? O que aconteceu com fulano? Não existe, não tem essas pessoas assim, o Pedro era um deles. Ia passando já ali, Jesus amaldiçoou, falou, tá falado. Mas quando ia passando, tinha que ser o Pedro. Tinha que ser o Pedro. O Pedro, ô Jesus, aquela figueira que amaldiçoaste ontem, ela secou. Jesus já tinha falado que ela ia secar. Jesus amaldiçoou ela iria secar. Mas ele teve que chamar a atenção de Jesus, teve que fazer parar e tá vendo lá a figueira, lá amaldiçoou ela secou mesmo, tá lá, secou até a raiz, morreu a figueira, acabou com a figueira. Ele chamou Jesus, mandou Jesus parar só para isso. Ele tinha essas coisas. Muito cristão tem disso, né? Vai caminhando, passando por uma coisa, o outro, opa, espera aí. Aí, um pouquinho, olha lá, ó. Olha lá, ó. Como está seco aquilo ali, olha lá como aquilo lá está feio, olha lá como aquilo está bonito, olha lá como aquilo, que coisa que aconteceu com aquilo ali, faz a pessoa parar para... Às vezes a pessoa não quer nem, tá indo, não está nem percebendo coisa nenhuma, mas sempre tem um que faz parar para... Que é uma pessoa que sempre tem um que é observador, para não dizer curioso. Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus. Maria do Socorro, lá da Casa Verde. Deus abençoe, irmã Maria do Socorro. Um abraço para o Alan. As ovelhas estão de volta. Agora estou gostando de ver. Todos os dias, as ovelhas que compareciam aqui no culto virtual estão voltando, aparecendo. Tem algumas ainda que deu um sumiço aí, né? Não sei, devido ao serviço. Creio que sim. Maria do Socorro está voltando aí. Ontem ela estava, hoje ela está, e glória a Deus. Deus abençoe, irmã. Abençoe toda a sua família. Em nome de Jesus. Então, o Pedro, ele tinha esse tipo de coisa. Ele fazia perguntas.
Você não vê os outros discípulos perguntando alguma coisa para Jesus. Ele perguntava. Às vezes a gente pede, né, para Jesus, pede. A gente pede, ô Jesus, assim, assim. Mas não fica perguntando. Já tem aquele que pergunta, né? Jesus, por quê? Não tem aquela pessoa que fala assim? Jesus, por que isso? Jesus, por que aquilo? Ô Jesus, como é que faz? E aí? Tem essas pessoas. O Pedro era um desses. Então isso quer dizer que no nosso meio pode acontecer de existir gente assim. Mas o importante de tudo, que eu quero que você observe bem, o importante de tudo é o final. A Bíblia diz que o final das coisas é melhor que o começo. Irmão, irmão, guarda isso no teu coração. Isso é coisa do Espírito Santo de Deus, é coisa inspirada por Deus. Não anotei, não está nem aqui no papel, não está. É coisa que Deus falou comigo agora aqui. Colocou no meu coração. Ele diz que o final das coisas é melhor que o começo. Então, seja lá como for que começou alguma coisa na tua vida, o final disso aí vai ser muito melhor que o começo. Se o começo foi mal, o final vai ser bom. Se foi bom, no final vai ser ótimo. O final das coisas é melhor que o começo. Então, você tem que esperar coisas melhores no final. Então, o importante de tudo isso aqui que nós estamos aprendendo, o importante de tudo, todas essas lições aqui da vida do Pedro, é que ele começou assim. Aí fica provado que o final das coisas é melhor que o começo. O Pedro começou assim, um discípulo turrão, chato, né, que falava muito, que perguntava muito, que ele era assim, mas o final que foi o principal. O final foi o principal, muito melhor que o começo. Ele se tornou muito melhor do que no começo. Então, irmão, eu posso me tornar muito melhor do que no começo. Você pode se tornar ter um final na tua luta, na tua peleja, naquilo que você tem buscado até hoje. Você pode ter, porque é bíblico e é a promessa. Você, crendo, você vai ter um final dessa história, um final disso aí que começou na tua vida, vai ter um final melhor do que o começo. O principal é isso. Nós não podemos ter um final pior do que o começo. Aí misericórdia, palavra profunda, em glória a Deus, maravilhoso, aleluia, amém, eu creio. Glória a Deus. Então, o que não pode acontecer comigo, com você, o que não pode acontecer conosco, é ter um final pior do que o começo. Aí isso não é de Deus. De Deus é ter o final melhor que o começo. Ele fazia muitas perguntas. Em Mateus 15, capítulo 15, versículo 15. Mateus, volta um pouquinho aí. Mateus 15, versículo 15 também. Diz assim: Pedro, tomando a palavra, os outros estavam falando, ele tomava a palavra. Jesus estava falando, ele tomava a palavra. Ele cortava e começava a falar, não deixava mais ninguém falar. Conhece alguém assim? E toma a frente e acabou, não fala mais nada. Mateus 15, 15. Pedro era assim, olha que discípulo que Jesus... E Jesus chamou ele, não foi Jesus que chamou ele? Eu sou assim, foi Jesus que me chamou. Eu falo sempre na igreja, se alguém quiser reclamar alguma coisa de mim, reclama com Jesus, que foi ele que me fez assim. Ele que me chamou assim. Se achar que eu falo demais, achar que eu... Jesus me chamou assim. O Pedro falava demais, perguntava demais, fazia todas essas coisas demais, e Jesus chamou ele assim.
Você, eu não sei o que é que você faz, o que você fala, como você é, mas Jesus te chamou assim. Você não é um discípulo, uma discípula? Por isso que ele diz, venha como estás. E de maneira alguma eu te lançarei fora. Ele chama, é importante aí, da forma que nós estamos. De maneira alguma, de forma alguma, ele vai nos lançar fora. Ele chamou, está chamado. Aleluia. 15:15 de Mateus. Mateus 15:15. E Pedro, tomando a palavra, disse-lhe, tomou a frente para falar. Escuta aí, deixa eu falar. Ai, Jesus. E Pedro, tomando a palavra, disse-lhe, explica-nos essa parábola. Parou tudo para perguntar. Ô, Jesus, explica essa parábola aí. Como é que é isso aí? Não entendi. Ele questionava. Os demais ouviam e ficava quieto. Mas ele não. Ele não ficava quieto. Quando ele não entendia, ele perguntava. Ô, Jesus, explica isso aí. Não entendi nada. Olha só a atitude do Pedro para com o mestre. Tem gente que é assim, ousado, intrépido, né? Tem pessoas que são ousadas, são intrépidas. Então, veja bem, ele tinha essa atitude, ele tomava algumas iniciativas, ele tomava a frente. Por isso que ele tinha, observando, analisando, ele tinha um papel de um líder, ele liderava, porque ninguém fazia nada, falava nada, ele que estava à frente de tudo ali. Ele que só dava o Pedro lá. Só dava o Pedro aqui. Então, veja bem. Em Mateus capítulo 18, nós estamos no 15, vamos um pouquinho mais para frente, 18. Capítulo 18, versículo 21 e 22. Mateus 18, 21 e 22. Quantos discípulos aí assistindo, né? Discípulos, discípulas e outro discípulo daqui falando. E quantos que estão só assistindo e não aparecem, não comentam nada, e outros que vão assistir em outros horários e que vão assistir em outros lugares, outras partes do Brasil, do mundo. Tem muita gente acompanhando aí em muitos lugares as lives que eu edito e coloco nos aplicativos. Então, veja bem. Aí diz aqui, Mateus 18, 21. Mateus 18, 21. Diz assim, então Pedro, aproximando-se dele, disse, aqui o Pedro de novo, só dá o Pedro. Então Pedro, aproximando-se dele, disse, Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Veja bem, entenda bem o que ele está falando aqui. Senhor, até quantas vezes eu perdoarei meu irmão? Aquele irmão que pecar contra mim, fizer coisa errada contra mim. Ele fez uma pergunta, depois ele mesmo respondeu. Então, o Pedro era assim, ele fazia uma pergunta, depois ele mesmo respondia. Ele tinha iniciativa de... Ele tomava a frente, ele tinha a iniciativa, ele não esperava nem Jesus falar, ele já tomava a decisão, a iniciativa e ele mesmo respondia, porque ele perguntou, até quantas vezes, Senhor? Ele não perguntou? Até quantas vezes perdoarei meu irmão que pecar contra mim, coisa e tal? Aí no finalzinho, o que foi que ele falou aqui? Aí ele respondeu. Ele respondeu o que ele falou aqui, meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei. Até quantas vezes? Até 7? Jesus falou alguma coisa? Quem foi que falou 7? Até 7, então, respondeu, tomou a frente, tomou a iniciativa. Ele mesmo já decretou que as 7 vezes que tinha que perdoar o irmão. Só que Jesus depois falou, não é do jeito que você quer não, Pedro. Não é do jeito que você fala, você mesmo responde, não. Até 70 vezes 7. É muito mais que isso que você está falando aí. Tá vendo? Mas ele tinha essas atitudes. Ele tinha essas atitudes. No versículo 22, diz assim, Jesus lhe disse, não te digo a resposta.
Ele mesmo respondeu, Jesus falou, espera aí, não é assim não. Não é você que... Você perguntou, então espera aí a resposta, eu vou te responder. Jesus lhe disse, não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Pedro, baixa a tua bola, Pedro. Aqui quem fala sou eu, quem responde sou eu, quem dita sou eu, quem dá o tempo sou eu, Jesus falando para ele. Não é só 7 não, muito mais que isso. 70 vezes 7. O Pedro falou baixinho. Os nossos pensamentos são mais... Não são os pensamentos de Deus, né? Os nossos planos não são os planos de Deus. Os planos de Deus são muito mais altos que o nosso. O plano do Pedro era perdoar 7 vezes. O plano do Senhor, 70 vezes 7. O pensamento dele é muito mais alto que o nosso. Não é verdade? Então, veja bem, voltando aqui. Pedro, agora eu vou fazer um comentário aqui. Fazer um comentário para a gente aprender mais assim, mais detalhado aquilo que a Bíblia fala. Pedro, Tiago e João, por serem mais próximos de Jesus, os discípulos mais próximos de Jesus eram Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João. O Pedro, que o André que chamou, né, seu irmão, que apresentou a Jesus, ele se destacou. Quer dizer, o André apresentou o Pedro a Jesus, o Pedro se destacou e o André ficou lá quietinho. Às vezes acontece isso, uma pessoa, se aquela que anda com Jesus, está próxima de Jesus, apresenta alguém a Jesus, e aquela pessoa vence, cresce, se destaca e se aproxima bem de Jesus, fica bem próximo de Jesus. Foi o que aconteceu com Pedro. Você sabe que ontem eu falei que logo em seguida, quando Jesus encontrou a Pedro e André no barco, lá com os peixes, ele chamou, eles foram, aí mais na frente encontraram justamente esses daqui, o Tiago e o João, que eram 2 irmãos também, e estava o seu pai. Junto, só que quando Jesus chamou os 3, mas o pai não foi. O pai não foi, só foi o Tiago e o João. Às vezes acontece isso, Jesus chama, ele chama todos, como ele chamou todos que estavam ali, mas um não quis ir, só foi 2. E justamente esses 2, com o Pedro, o Tiago, o André não acompanhou. Quem não acompanha, irmão, não cresce espiritualmente. Quem não se esforça, quem não procura se aproximar de Jesus, fica para trás, não é nem lembrado, não é nem citado aquilo. Fica neutro. Por isso que muitas vezes há aqueles que se destacam, porque são aqueles que procuram se aproximar mais de Jesus, ouvir mais Jesus, estar ali sempre em contato com Ele. Tem esses daí, aqui prova, desde o começo já existia isso, hoje ainda existe, aqueles que são mais próximos, aqueles que são mais afastados. Existem os Bartimeu da vida que andam pela beira do caminho, que andam pelo acostamento, seguindo Jesus de longe, mendigando. Enquanto que existem aqueles que andam com Jesus pelo caminho. Existe nos dias de hoje isso. Naquele tempo já existia. Aqueles primeiros 12 discípulos não eram todos que andavam bem perto de Jesus. Eram 12, tinha 9 que andavam distante. 9 que acompanhavam, mas sabe aquele... Quando uma pessoa vai caminhando com o outro e a pessoa começa a andar num ritmo mais acelerado e o outro vai meio que arrastando o pé pelo chão, aí vai ficando para trás, era mais ou menos isso que acontecia com os discípulos. Jesus ia caminhando e eles ali se arrastando e tal, iam ficando para trás, aí começaram a seguir Jesus de longe, meio de longe. Não se esforçava para acompanhar ele, não se esforçava para estar próximo dele. Exceto o Pedro
o Tiago e o João. Esses três, se Jesus acelerasse os passos, eles também aceleravam. Da forma que Jesus andava, eles andavam. Da mesma maneira que Jesus andava, eles também procuravam andar, acompanhar. Enquanto que os demais não. Eles eram próximos de Jesus. Por ser próximos de Jesus, eles contemplavam. Eles contemplaram muitas coisas que os demais não contemplaram. Hoje em dia não é diferente. Muitos vão ser aqueles ou aquelas que não vão contemplar o que outros contemplam no reino de Deus. Muitas pessoas não vão contemplar o que você contempla. Não vão ter as experiências que você tem com Deus, que nós temos com Deus. Por quê? Porque não procuram se aproximar. Então vai ter um diferencial. Aquele que é próximo de Deus, ele vê a glória de Deus. Aquele que é próximo de Deus, ele vê o agir de Deus na sua vida. Ele vê o operar de Deus, ele vê a presença de Deus naquela situação, naquilo que ele está vivendo. Ele vê no mundo espiritual Jesus ali presente. Enquanto que os demais não vê nada. Não abre a boca, não fala, não acredita. Só caminha, só diz que caminha com Jesus, mas de longe não tem intimidade nenhuma com ele, porque nós precisamos ter intimidade com o Senhor. Pedro era todo desastrado, não era? O Pedro tinha esse problema todo aí, ó. Mas ele andava pertinho de Jesus. Ele andava, eu quero aprender, eu quero mudar, eu quero uma nova história da minha vida. E ele está citado aqui entre os três que andavam próximos de Jesus. Está citado o nome dele aqui na Bíblia Sagrada. Que ele era um dos três que era próximo de Jesus. E com esses problemas todos, esses defeitos todos que ele tinha aí, e ele só queria estar próximo de Jesus. Ele não se distanciava de forma alguma. Estava sempre ali, na cola, juntinho com Jesus, juntamente com o Tiago e o João. Então, irmão, o que você acha que é? Por isso que tem pessoas que falam, nunca vi nada, não acontece nada, comigo não acontece nada, vejo nada, não muda nada. Muitas vezes o problema está justamente nisso, da falta de se aproximar de Deus, e ser mais íntimo de Deus, ser mais próximo de Deus, para que possa contemplar sua glória, possa contemplar milagres, possa contemplar coisas extraordinárias acontecendo, sobrenatural acontecendo. Quem não segue Jesus de perto não vê o sobrenatural. Quem não segue Jesus de perto não vê milagre. Não vai contemplar milagre. Não vai ver o sobrenatural. Só vai ver o real. Vai ver o mundo real. Só vai ver aquilo que é real, aquilo que é físico, os olhos estão vendo. Ela não contempla algo pela fé no campo espiritual. É muito sério, irmão. É muito sério isso. É muito sério. Então, Pedro, Tiago e João, eu anotei aqui justamente para comentar isso. Eu não li tudo aqui, as passagens na Bíblia, que nem dá tempo, é muita coisa, mas dá para explicar para você falando assim como eu estou falando. O Pedro, o Tiago e o João, por serem mais próximos de Jesus, por serem os três que estavam mais próximos ali, presenciaram alguns acontecimentos importantes no ministério de Jesus. Eles presenciaram coisas importantes no ministério de Jesus. O Pedro, o João e o Tiago. Presenciaram coisas importantes. Glória pelo cajado do bom pastor, ou glória.
pelo cajado do bom pastor, chegando com fogo para nos corrigir, orientando com grandes ensinamentos da gloriosa e divina palavra do nosso Deus. Então vejam bem, por exemplo, eles contemplaram um dos acontecimentos importantes que Pedro, João e Tiago contemplaram no ministério de Jesus, foi a cura da filha de Jairo. O Pedro estava junto, Tiago, João. A cura da filha de Jairo. Quando o Jairo, você sabe que é aquele centurião que foi pedir ajuda a Jesus, e Jesus falou que de ir lá, e ele falou o quê? Senhor, eu sei que às vezes é difícil, eu tenho soldado também, às vezes eu mando ir, em uma palavra só que eu dou, eles obedecem, eles vão. Então eu acredito que só o Senhor falando também, dando uma ordem no mundo espiritual, ela será curada. Ele acreditava, ele acreditava que Jesus só falando, pronto, já resolvia. Ela já seria curada. E foi isso que aconteceu, quando ele foi, que chegou lá, a filha dele estava curada. E todos esperando que ela, quando ele voltasse, ela estivesse morta. Mas ele chegou lá, ela estava curada. E o Pedro, o João e o Tiago contemplaram isso, viram com seus olhos acontecer isso. Uma coisa é a gente ver um milagre com nossos olhos, outra coisa é ouvir falar que aconteceu um milagre. Né? Não é verdade? Mas eles contemplaram Jesus face a face, contemplaram os milagres que Jesus realizava. Eles contemplaram. Só isso que eles contemplaram? Não. Só isso que eles contemplaram? Não. Presenciaram alguns acontecimentos importantes no ministério de Jesus, a cura da filha de Jairo e a transfiguração. Eles presenciaram a transfiguração. Como assim? Quando Jesus subiu no monte para falar com Deus e ficou ali dias e horas e noites, quando ele desceu de lá, ele desceu tão santificado que resplandecia um brilho da sua face, um brilho incandescente. E o Pedro, o João e o Tiago contemplaram a transfiguração de Jesus, contemplaram o brilho de Jesus, contemplaram a luz de Jesus. Porque não eu, você, não procuremos nos aproximar mais de Jesus, para que nós também possamos ver o seu brilho, contemplar o seu brilho, contemplar a sua glória, contemplar os seus milagres, contemplar as suas bênçãos, contemplar as suas promessas se cumprindo na nossa casa, na nossa família, na nossa vida, no nosso trabalho, em tudo que nos pertence. Por que não ser dessa forma? Vai depender de mim para mim, vai depender de você para você, vai depender de ninguém. Porque os demais não acontecia nada, e o Pedro, o Tiago e o João contemplavam isso aqui, viam com seus próprios olhos Jesus operar, via com seus olhos as maravilhas, as bênçãos sendo alcançadas, e porque os demais estavam andando ali, só que um pouquinho distante, um pouquinho para trás, não contemplavam o que esse grupo da frente contemplava. Eles não viam aquilo que os três que estavam na frente viam. Por quê? Porque retardavam, atrasavam, se arrastavam, capengavam, não se esforçava para acompanhar os três que estavam próximos de Jesus. Porque se eles se esforçam para acompanhar os três que estavam próximos de Jesus, eles também andariam próximo de Jesus. Porque os três andavam sempre. Eles não passavam na frente de Jesus, os três, mas os acompanhava de perto. A Bíblia fala. Nós não podemos querer nunca passar na frente de Jesus, mas temos que querer acompanhá-lo bem de perto. Isso nós temos que querer. E foi isso que o Pedro, o João e o Tiago se decidiram a fazer, acompanhar Jesus de perto. Se esforçaram. Conseguiram acompanhar Jesus de perto. E amanhã
tenho uma sequência aqui para concluir esse estudo da vida de Pedro. Amanhã, lá da igreja, eu vou estar na frente do altar da nossa Regional Santana, Avenida Cruzeiro do Sul, 3.320. Aí eu vou estar fazendo essa live de lá, da igreja, no mesmo horário, às 11h30 da manhã, e conto com a sua presença para juntos aprendermos mais, tirarmos conclusões do desfecho da palavra que vai ser ministrada, e tudo para a glória de Deus, e tudo para o louvor do nosso Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos orar agora. Eu daqui, você daí, em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo Nazareno, ó Deus, nós estamos orando agora. Nesse momento, Senhor, que ouvimos Tua palavra de lições da vida de Pedro. Ô Pai, Pedro foi um discípulo que nós vamos aprender amanhã no desfecho, que ele começou mal, mas ele terminou bem. Ele começou sua trajetória, sua caminhada como discípulo mal, porque ele falava, porque ele questionava, porque ele teve outras atitudes que nós vamos saber amanhã. Mas o final foi melhor que o começo, porque ele agiu também de uma forma melhor do que o começo. E nós queremos, Pai, que essa irmã, que esse irmão, que essa pessoa, meu Deus, que está na fé, também não será diferente, Pai, que será alcançada a bênção, será alcançada a manifestação do Teu poder. É nessa fé que nós estamos e acreditamos que assim será tudo para a Tua glória. Nada poderá deter-te, nada poderá impedir-te. Satanás, você está amarrado, repreendido, querendo confundir a mente dessa pessoa, querendo causar confusão na memória dessa pessoa. Eu te repreendo, te amarro, anulo a tua obra pelo poder e pela autoridade que há no nome de Jesus. Eu digo, você demônio do câncer, você vai dar o fora daí agora. Porque essa pessoa que está orando comigo, essa pessoa que está assistindo depois, essa pessoa que ouviu essa palavra, ainda que ela tenha um câncer, é um mal que está no corpo dela, mas o final vai ser melhor que o começo. O começo dessa história aí foi com dor, com tratamento, com remédio, medicamento. Mas o final dessa história será com a libertação, a liberdade, a cura, o sobrenatural acontecendo, porque nós, assim como Pedro, Tiago e João, somos aqueles que seguimos Jesus de perto e acreditamos no sobrenatural, que nós vamos contemplar a transfiguração de Jesus na nossa vida. O brilho do Senhor Jesus nessa situação, em nome de Jesus. Eu creio que a tua bênção chegou. E eu digo, diabo, pega esse câncer que é teu, esse mal que você colocou no intestino, nas trompas, no ovário, colocou, seja qual for a parte do corpo dessa pessoa, eu te repreendo agora, por este poder que há no nome de Jesus, pela autoridade e pelo poder que há no nome do Senhor Jesus. Pega, diabo, teu mal, pega tua doença, teu câncer, tua leucemia, pega teu diabetes, colesterol alto, pelo poder e pela autoridade que há no nome de Jesus, eu ordeno, sai dele, dá fora, vai embora e nunca mais volta em nome de Jesus. Sai dela, dá fora, nunca mais volta em nome de Jesus. Eu declaro, em nome de Jesus Cristo Nazareno, eu declaro a cura, a libertação dessa pessoa do álcool, das drogas, do vício, do cigarro, da bebida. Eu declaro essa pessoa livre e liberta para a glória de Deus em nome de Jesus. Bênção de Deus, que enriquece e não acrescenta dores, seja na vida desse irmão, na vida dessa irmã, e tudo para a tua glória e tudo para o teu louvor, em nome de Jesus. E todos digam amém, e glória a Deus, aleluia, ou glória, aleluia, Rose Nascimento, amém, 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 amém. Eu creio que já caiu por terra todo espírito de depressão, todo espírito de suicídio, todo espírito da morte, todo espírito contrário, você está amarrado, repreendido, paralisado, anulado pelo poder e pela autoridade que há no nome do Senhor Jesus. Essa pessoa está curada, livre desse mal, liberta para a glória de Deus em nome
de Jesus. Amém? Glória a Deus. Bom, vamos agradecer a Deus por esta manhã com Ele. Seu Deus e Pai, muito obrigado por esta manhã. Obrigado pela Tua palavra que falou no nosso coração, que abriu nosso entendimento. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito e sabemos que muito mais fará por cada um de nós. Te louvamos, te exaltamos, te engrandecemos. Ó Pai amado, em nome do Senhor Jesus, te engrandecemos, te exaltamos, te adoramos. Tu és o nosso Deus, o nosso Senhor. Eu creio, Pai, que essa bênção que foi determinada hoje já chegou na vida desse irmão, na vida dessa irmã, na casa dessa pessoa, em nome de Jesus Cristo. Bênção de Deus, seja na minha vida, na tua vida, na nossa vida, para a glória dele, do Senhor, em nome de Jesus. Todos digam amém? E aqui eu vou encerrando o nosso perto do meio-dia de hoje. Às vezes eu encerro um pouquinho coisa antes, porque eu não quero entrar na outra parte aqui do estudo, senão não dá tempo de concluir. Então, eu faço já aqui tudo cronometrado direitinho, ó, cada folha para o seu dia. Então, chegou no final da folha, eu tenho que parar, senão eu entro no outro assunto que não vai dar para concluir. Então, amanhã, começa e se conclui em nome de Jesus. Tem que ter sabedoria, né? Que Deus abençoe. Tenham todos um ótimo final de quarta-feira. Vá buscar pela sua família em uma das igrejas da Internacional da Graça de Deus, perto da sua casa. E eu creio que Deus será contigo com a tua casa. E amanhã, às 11h30 da manhã, perto do meio-dia, estaremos novamente com a terceira parte do estudo das lições da vida de Pedro. Que Deus abençoe a todos, fiquem na paz e até amanhã, perto do meio-dia, em nome de Jesus.